Um empresário milionário gastou uma fortuna consultando os melhores pediatras do mundo para descobrir por que seu bebê chorava 24 horas por dia. Mas quem conseguiu o impossível foi a última pessoa que ele imaginaria. O que aconteceu quando essa mulher simples pegou o bebê nos braços vai te deixar sem palavras e te fazer repensar tudo sobre quem realmente tem sabedoria neste mundo. Antes de eu contar essa história incrível que mudou a vida de uma família inteira, me diz aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? E se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão inscrever-se aqui embaixo e ativa o sininho para não perder essas histórias que vão tocar seu coração. Agora vamos descobrir juntos quem foi essa pessoa milagrosa. Eduardo Monteiro era um homem que havia conquistado tudo na vida através do trabalho árduo e determinação. Aos 38 anos, era dono de uma das maiores redes de supermercados do estado, com mais de 50 lojas espalhadas por várias cidades. Sua mansão de estilo neoclássico ficava no condomínio mais exclusivo da região, com piscina infinita, campo de tênis e um jardim que parecia ter saído das páginas de uma revista de arquitetura. Casado com Mariana, uma médica pediatra renomada, formava o que todos consideravam um casal perfeito, bem-sucedidos, bonitos e aparentemente com tudo o que alguém poderia desejar. A chegada de seu primeiro filho, Miguel, deveria ter sido o coroamento de toda essa felicidade. Eduardo havia transformado um dos quartos da mansão no berçário dos sonhos, gastando mais de R$100 mil em móveis importados, decoração temática e os equipamentos mais modernos disponíveis no mercado. Contratou as melhores enfermeiras da cidade, instalou câmeras de última geração para monitorar cada movimento do bebê e até mesmo um sistema de purificação do ar que custará o equivalente a um carro popular. Porém, desde que Miguel chegou em casa, há 2 meses, a vida de Eduardo havia se tornado um pesadelo. O bebê chorava incessantemente, dia e noite, sem dar trégua para ninguém. Não eram apenas os choros normais de recém-nascido, eram gritos desesperados que perfuravam a alma de qualquer pessoa que estivesse perto. Eduardo havia consultado os melhores pediatras do país, feito todos os exames imagináveis, desde os mais simples até ressonâncias magnéticas caríssimas. Todos os resultados vinham normais. Miguel estava fisicamente perfeito, mas emocionalmente parecia inconsolável. As noites se transformaram em batalhas épicas contra o desespero. Eduardo caminhava pelos corredores de mármore de sua mansão carregando Miguel nos braços, tentando tudo o que pudesse imaginar. Cantava canções que inventava na hora, mostrava brinquedos caros que piscavam e faziam sons, balançava o bebê de todas as formas possíveis, oferecia diferentes tipos de mamadeira com fórmulas especiais importadas. Nada funcionava. Miguel continuava chorando como se sentisse uma dor que ninguém conseguia identificar ou aliviar. Mariana, mesmo sendo pediatra, estava igualmente perdida. Todos os conhecimentos médicos que ela havia acumulado ao longo dos anos pareciam inúteis diante do choro inconsolável do próprio filho. Ela voltará ao trabalho na semana anterior, mais por desespero do que por vontade, esperando que talvez a distância pudesse dar uma nova perspectiva sobre a situação. Mas a culpa consumia, especialmente quando recebia ligações de Eduardo no meio de consultas, implorando por ajuda enquanto Miguel gritava ao fundo. A casa, que antes era um santuário de paz e sofisticação, havia se tornado um campo de guerra. Os funcionários caminhavam nas pontas dos pés, sussurrando entre si sobre o bebê que nunca parava de chorar. Eduardo havia cancelado reuniões importantes, perdido contratos milionários e praticamente abandonado seus negócios. Seus cabelos começaram a mostrar fios grisalhos prematuros, e as olheiras profundas denunciavam as noites em claro. Naquele momento, sentado na poltrona de couro importado de seu escritório, balançando Miguel que chorava 4 horas seguidas, Eduardo se sentia o homem mais fracassado do mundo, apesar de toda sua riqueza material. Entre todos os funcionários que trabalhavam na propriedade dos Monteiro, Rosalina era provavelmente a menos notada. Aos 62 anos, ela era responsável pela limpeza da casa há quase 10 anos, chegando silenciosamente todas as manhãs às 6 horas e saindo no final da tarde sem fazer barulho. Baixinha, com cabelos grisalhos sempre presos num coque simples e uniforme impecável, Rosalina tinha uma presença quase invisível, executando seu trabalho com uma eficiência que Eduardo e Mariana davam por certa. O que o casal não sabia era que Rosalina carregava consigo uma história rica em experiências que a vida havia lhe ensinado. Viúva há 15 anos, ela criará 6 filhos sozinha trabalhando como doméstica em casas de família. Seus filhos, hoje adultos, eram motivo de orgulho. 2 professores, uma enfermeira, um mecânico que tinha sua própria oficina,
uma cozinheira que trabalhava num restaurante renomado e o caçula que acabará de se formar em administração. Além disso, Rosalina tinha 12 netos, de idades variadas, e era conhecida na família toda como a encantadora de bebês. Desde pequena, Rosalina sempre teve um dom especial com crianças. Quando era ainda menina, na pequena cidade do interior onde nasceu, as mães da vizinhança traziam seus bebês chorões para ela acalmar. Não era algo que ela tivesse aprendido em livros ou cursos, era uma intuição natural, uma conexão inexplicável que estabelecia com os pequeninos. Durante os anos criando seus próprios filhos, muitas vezes em condições financeiras difíceis, ela desenvolveu técnicas simples mas eficazes para tranquilizar bebês agitados. Trabalhando na casa dos Monteiro, Rosalina sempre ouvirá Miguel chorar, mas mantinha uma distância respeitosa, como era esperado de uma funcionária. Ela observava Eduardo passando pelos corredores com o bebê nos braços, visivelmente exausto e desesperado, e seu coração de mãe se apertava. Muitas vezes, enquanto limpava os cômodos próximos ao berçário, ela ouvia os gritos angustiantes de Miguel e precisava se segurar para não interferir. Rosalina reconhecia nos choros de Miguel algo familiar. Não era fome, não era cólica, não era fralda suja. Era um tipo específico de choro que ela havia escutado antes em alguns de seus netos quando eram bebês. Um choro que falava de desconforto emocional, de necessidade de uma energia específica, de falta de uma conexão que transcendia cuidados físicos. Ela sabia, por experiência, que alguns bebês eram mais sensíveis às emoções ao seu redor, absorvendo a ansiedade e o desespero dos adultos como pequenas esponjas emocionais. Durante suas tarefas domésticas, Rosalina desenvolvia teorias silenciosas sobre o que poderia estar acontecendo com Miguel. Ela notava como a casa inteira estava impregnada de tensão, Eduardo sempre correndo de um lado para outro, falando alto ao telefone com médicos, Mariana chegando em casa já estressada do trabalho. Os próprios funcionários caminhavam nervosos, como se pisassem em ovos. Todo esse ambiente carregado de ansiedade certamente afetava o bebê sensível. Várias vezes, Rosalina se pegou cantarolando baixinho antigas canções de ninar enquanto limpava, especialmente quando passava perto do berçário. Eram melodias que sua avó lhe ensinara, que ela cantara para seus filhos e depois para seus netos. Canções simples, quase sussurros, que pareciam ter um poder misterioso de acalmar até os bebês mais agitados. Mas ela sempre se controlava, lembrando de seu lugar na hierarquia da casa e da distância social que devia manter. Na manhã de uma terça-feira particularmente difícil, depois de uma noite especialmente tortuosa onde Miguel havia chorado por mais de 8 horas seguidas, Eduardo estava no limite de suas forças. Mariana havia saído cedo para uma cirurgia de emergência no hospital, deixando-o sozinho com um bebê inconsolável e 2 enfermeiras especializadas que pareciam tão perdidas quanto ele. A casa inteira estava impregnada de uma tensão palpável, e Eduardo sentia como se estivesse prestes a ter um colapso nervoso. Foi nesse momento de total desespero que Rosalina chegou para seu dia normal de trabalho. Ela entrou pela porta dos fundos, como sempre fazia, cumprimentou discretamente as outras funcionárias e estava se dirigindo para começar a limpeza quando escutou Miguel chorando com uma intensidade que a fez parar no corredor. Havia algo diferente naquele choro, uma urgência, um desespero que seu instinto maternal reconheceu imediatamente como um pedido de socorro emocional. Eduardo apareceu no corredor carregando Miguel, seus olhos vermelhos de cansaço e lágrimas de frustração descendo por seu rosto. Ele estava visivelmente tremendo, balançando o bebê de forma quase mecânica, sussurrando promessas desesperadas. Por favor, meu filho, para de chorar. Papai faz qualquer coisa, compra qualquer coisa, só para de chorar, por favor. Rosalina observou a cena por alguns segundos, seu coração se partindo ao ver o desespero daquele homem poderoso reduzido a um pai impotente diante do sofrimento do filho. Sem pensar 2 vezes, ela se aproximou delicadamente e, com uma voz suave que cortou através do caos do momento, disse: Seu Eduardo, o senhor me permite tentar ajudar? Eduardo olhou para ela com os olhos vidrados de exaustão, como se não tivesse certeza de que havia escutado corretamente. Rosalina sempre fora tão discreta, tão invisível, que ele raramente pensava nela como uma pessoa com conhecimentos ou habilidades além da limpeza. Mas naquele momento de total desespero, ele estava disposto a aceitar ajuda de qualquer lugar que viesse. Rosalina, eu não sei mais o que fazer, admitiu ele, sua voz quebrada. Gastei uma fortuna em médicos, enfermeiras, equipamentos. Nada funciona. Miguel não para de chorar há 2 meses. Estou perdendo a sanidade.
Sem dizer uma palavra, Rosalina estendeu os braços na direção de Miguel. Eduardo hesitou por um momento. Entregar seu filho precioso para a faxineira parecia quase impensável em circunstâncias normais, mas o desespero superou qualquer preconceito. Ele passou Miguel para os braços de Rosalina, e o que aconteceu a seguir foi algo que ele nunca esqueceria pelo resto da vida. No momento em que Miguel sentiu o toque de Rosalina, algo mágico aconteceu. Seus gritos desesperados diminuíram para um choro mais suave, depois para soluços entrecortados, até que, pela primeira vez em 2 meses, a casa dos Monteiro foi tomada por um silêncio abençoado. Miguel não apenas parou de chorar, ele relaxou completamente nos braços de Rosalina, seus punhinhos se abriram e fecharam suavemente, e seus olhos, que sempre pareciam angustiados, ficaram calmos e curiosos. Eduardo ficou parado ali, boquiaberto, incapaz de processar o que acabará de testemunhar. Em 2 meses de desespero, consultando os melhores especialistas do mundo, e quem conseguiu o milagre foi Rosalina, a funcionária que ele mal notava todos esses anos. O silêncio que tomou conta da casa era tão incomum que até as outras funcionárias pararam suas atividades para escutar. Pela primeira vez em 2 meses, não havia o som do choro de Miguel ecoando pelos corredores de mármore. Eduardo observava fascinado enquanto Rosalina segurava o bebê com uma naturalidade impressionante, seus movimentos suaves e seguros demonstrando uma experiência que nenhum diploma médico poderia ensinar. Como a senhora fez isso? Perguntou Eduardo, sua voz ainda embargada pela emoção e incredulidade. Ele se sentia como se estivesse presenciando um milagre genuíno. Rosalina sorriu gentilmente, continuando a embalar Miguel com movimentos ritmados que pareciam hipnóticos. Bebês sentem tudo ao redor deles, seu Eduardo. Eles captam nossa energia, nossa ansiedade, nosso desespero. Miguel estava absorvendo toda a tensão da casa, toda a preocupação, todos os nervos em frangalhos de todo mundo. Ela falava em voz baixa, quase sussurrando, como se qualquer som mais alto pudesse quebrar o encanto do momento. Miguel não apenas estava quieto, seus olhinhos azuis estavam fixos no rosto carinhoso de Rosalina, e pela primeira vez desde o nascimento, ele parecia verdadeiramente em paz. Mas os médicos disseram que não havia nada errado com ele, protestou Eduardo, ainda tentando entender o que estava acontecendo. E eles estavam certos, respondeu Rosalina. Não há nada errado com Miguel fisicamente. Ele é um bebê muito sensível, isso sim. Alguns bebês nascem assim, eles sentem as emoções ao redor com mais intensidade. Quando todo mundo está nervoso, tentando resolver um problema desesperadamente, o bebê fica agitado também. É um círculo vicioso. Rosalina começou a cantarolar baixinho uma melodia simples e antiga, uma canção de ninar que ela havia aprendido com sua avó e que passará para seus filhos e netos. A voz dela era suave como veludo, carregada de uma tranquilidade que parecia emanar de décadas de experiência maternal. Miguel respondeu à música fechando lentamente os olhinhos, sua respiração se tornando profunda e regular. Essa música, murmurou Eduardo, onde a senhora aprendeu? É uma canção muito antiga da minha família, explicou Rosalina sem parar de cantarolar. Minha avó dizia que tinha poderes especiais para acalmar crianças. Cantei para todos os meus 6 filhos quando eram bebês, e agora canto para meus 12 netos. Nunca falhou. Eduardo se deu conta de que, apesar de Rosalina trabalhar em sua casa há 10 anos, ele não sabia praticamente nada sobre sua vida pessoal. 6 filhos. 12 netos. Toda essa experiência e sabedoria estiveram ao seu alcance durante todos esses anos, e ele nunca havia se dado ao trabalho de conhecê-la como pessoa. Rosalina, eu preciso fazer uma confissão, disse Eduardo, sua voz carregada de humildade. Todos esses anos trabalhando aqui, e eu nunca realmente prestei atenção na senhora como pessoa. Nunca perguntei sobre sua família, suas experiências. Hoje percebo o quanto tenho a aprender com a senhora. Miguel estava agora completamente adormecido nos braços de Rosalina, um sono profundo e tranquilo como Eduardo não via há 2 meses. Era como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros. Pela primeira vez em semanas, ele conseguiu respirar profundamente sem ouvir choros ao fundo. O segredo não é complicado, seu Eduardo, disse Rosalina delicadamente. Bebês precisam sentir calma, segurança, amor sem ansiedade. O senhor ama muito Miguel, isso qualquer um vê. Mas estava tão preocupado em resolver o problema que esqueceu de simplesmente estar presente com ele, em paz.
Nos dias que se seguiram ao primeiro encontro milagroso entre Rosalina e Miguel, a dinâmica da casa dos Monteiro mudou completamente. Eduardo, que antes tratava Rosalina apenas como uma funcionária eficiente, começou a vê-la com novos olhos. Ele pediu que ela chegasse mais cedo todas as manhãs para passar um tempo com Miguel, e pela primeira vez em 2 meses, o bebê estava tendo períodos longos de sono tranquilo e momentos de brincadeira pacífica. Mariana, inicialmente cética sobre a situação, logo reconheceu que algo extraordinário estava acontecendo. Como médica, ela havia sido treinada a confiar em evidências científicas e tratamentos comprovados, mas não podia negar os resultados que via diante dos olhos. Miguel estava se transformando de um bebê inconsolável em uma criança alegre e serena. Eduardo, disse Mariana uma noite, depois de testemunhar Miguel dormir por 6 horas seguidas, algo inédito desde o nascimento, preciso admitir que estava errada sobre a Rosalina. Todo o meu conhecimento médico, todos os especialistas que consultamos, e quem realmente entende do assunto estava aqui na nossa casa o tempo todo. Eduardo começou a ter longas conversas com Rosalina durante os momentos em que ela cuidava de Miguel. Descobriu que ela havia criado 6 filhos praticamente sozinha depois que o marido morreu em um acidente de trabalho, quando o mais novo tinha apenas 8 meses. Trabalhou em 3 empregos simultaneamente durante anos para sustentar a família, mas nunca perdeu a paciência ou a ternura com as crianças. Como a senhora conseguiu, Rosalina? Perguntou Eduardo um dia, genuinamente admirado. Criar 6 filhos sozinha, trabalhar tanto, e ainda assim ter essa tranquilidade, essa sabedoria toda. Rosalina sorriu enquanto embalava Miguel, que estava quase adormecendo. Necessidade ensina muita coisa, seu Eduardo. Quando você tem 6 bocas para alimentar e nenhuma ajuda, aprende a ser eficiente, mas também aprende que se desesperar não resolve nada. Crianças precisam sentir que você está no controle, mesmo quando não está. Ela fez uma pausa, acariciando suavemente a cabecinha de Miguel. Lembro quando meu Joãozinho, o mais novo, chorava muito depois que o pai morreu. Eu estava destruída por dentro, mas sabia que se eu mostrasse meu desespero para ele, ia piorar tudo. Então aprendi a encontrar paz dentro do caos, a transmitir calma mesmo quando estava apavorada. Eduardo absorvia cada palavra como se fosse uma aula magistral sobre a vida. Toda sua educação cara, seu MBA, seus anos de experiência nos negócios pareciam insignificantes diante da sabedoria prática de Rosalina. A senhora salvou minha família, disse Eduardo emocionado. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer nada, respondeu Rosalina. Cuidar de bebês é algo que faço com amor, não por obrigação. Miguel é um menino especial, só precisava de alguém que entendesse sua sensibilidade. Foi então que Eduardo tomou uma decisão que mudaria a vida de todos na casa. Rosalina, quero fazer uma proposta para a senhora. Gostaria que considerasse se tornar a cuidadora oficial do Miguel, não apenas durante algumas horas, mas como uma segunda mãe para ele. E quero dobrar seu salário, além de oferecer um plano de saúde completo para a senhora e sua família. Rosalina ficou surpresa com a generosidade da proposta, mas sua resposta veio do coração. Seu Eduardo, ficarei honrada em cuidar do Miguel. Mas não precisa mudar meu salário. Já me paga bem, e cuidar dele não é trabalho para mim, é alegria. Era exatamente essa mentalidade que fazia toda a diferença, e Eduardo finalmente estava começando a entender isso. A transformação na casa dos Monteiro se tornou tão notável que amigos e conhecidos começaram a comentar sobre a mudança dramática no comportamento de Miguel. Isabela Torres, melhor amiga de Mariana e mãe de gêmeos que também tinham problemas para dormir, visitou a família numa tarde e ficou impressionada com a serenidade que Miguel demonstrava. Mariana, é inacreditável, exclamou Isabela, observando Miguel brincar tranquilamente no colo de Rosalina. Da última vez que estive aqui, há 3 semanas, ele chorava sem parar. O que vocês fizeram? Mudaram de pediatra? Começaram algum tratamento novo? Mariana sorriu, olhando carinhosamente para Rosalina. Na verdade, descobrimos que a solução estava aqui em casa o tempo todo. A Rosalina tem um dom especial com bebês. Ela conseguiu algo que nenhum médico, nenhum especialista conseguiu. Isabela observou Rosalina cantarolando baixinho para Miguel, que estava visivelmente relaxado e contente. Sério? A Rosalina? Nossa, quem diria? Ela se aproximou timidamente. Rosalina, você acha que poderia dar algumas dicas para mim?
Meus gêmeos têm 3 meses e choram muito à noite. Rosalina ficou ligeiramente surpresa por ser consultada diretamente por uma das amigas ricas de Mariana, mas respondeu com sua gentileza habitual. Claro, Dona Isabela. Bebês gêmeos às vezes ficam agitados porque sentem a energia um do outro. Tem algumas coisinhas simples que podem ajudar. Eduardo, que estava observando a conversa, sentiu uma ideia surgindo em sua mente. Nas semanas seguintes, ele começou a receber ligações de outros amigos pedindo para conversar com Rosalina. A notícia de que a faxineira dos Monteiro tinha poderes quase mágicos com bebês se espalhou rapidamente entre as famílias ricas da cidade. Rosalina, disse Eduardo um dia, a senhora não acha estranho que todas essas famílias com tanto dinheiro, que consultaram os melhores médicos do mundo, venham aqui pedir conselhos para a senhora? Rosalina riu suavemente. É que dinheiro não ensina amor, seu Eduardo. Essas pessoas são boas pessoas, mas estão tão preocupadas em fazer tudo perfeitamente que esquecem de simplesmente estar com seus bebês. Ficam nervosas porque gastaram muito dinheiro e esperam que tudo funcione imediatamente. Ela continuou embalando Miguel, que estava brincando com um simples chocalho de madeira que ela havia trazido de casa, muito mais simples que os brinquedos caros do berçário, mas que claramente prendia mais a atenção do bebê. Bebês não sabem se o berçário custou 1.000 ou 100.000 reais, explicou Rosalina. Eles só querem sentir que são amados, que estão seguros, que tem alguém calmo perto deles. O resto é tudo extra. Eduardo teve então uma ideia que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de muitas outras famílias. Rosalina, e se criássemos alguma coisa oficial? Um lugar onde a senhora pudesse ensinar outras mães e pais sobre cuidados com bebês? Suas técnicas, suas canções, sua sabedoria? Rosalina ficou pensativa por um momento. O senhor acha que pessoas como seus amigos ricos iam querer aprender com uma pessoa simples como eu? Rosalina, disse Eduardo seriamente, depois do que a senhora fez pelo Miguel, por nossa família, eu tenho certeza de que muitas pessoas pagariam qualquer quantia para aprender com a senhora. Mas não estou pensando só nos ricos. Estou pensando em mães de todas as classes sociais que estão passando pelo mesmo desespero que eu passei. A ideia começou a tomar forma na mente de Eduardo. Ele havia encontrado algo mais valioso que todos seus negócios, a sabedoria genuína que poderia ajudar famílias em crise. E tinha a pessoa perfeita para compartilhar essa sabedoria com o mundo. 6 meses após a primeira vez que Rosalina acalmou Miguel, Eduardo tomou a decisão mais importante de sua vida empresarial. Em uma reunião com os sócios de sua rede de supermercados, ele anunciou a criação de um projeto paralelo que inicialmente causou espanto entre os executivos presentes. Senhores, disse Eduardo, quero apresentar o Centro Rosalina de Cuidados Infantis, uma instituição sem fins lucrativos que vai revolucionar a forma como famílias lidam com bebês e crianças pequenas. Ele clicou no projetor, mostrando plantas arquitetônicas de um espaço acolhedor e simples. Não haverá equipamentos caros nem tecnologia de ponta. O foco será na sabedoria prática, no conhecimento que vem da experiência real de vida. Os sócios se entreolharam confusos. Roberto Silva, o mais antigo entre eles, foi direto ao ponto. Eduardo, com todo respeito, você quer investir dinheiro numa escola de babás? Não, respondeu Eduardo firmemente. Quero criar um lugar onde pais desesperados possam aprender o que eu aprendi, que cuidar de crianças não é sobre quanto dinheiro você gasta, mas sobre como você se conecta com elas. Rosalina vai dirigir o centro, e eu vou financiar tudo. A reação inicial foi de ceticismo, mas Eduardo estava determinado. Ele havia visto em primeira mão o poder transformador dos métodos simples de Rosalina, não apenas com Miguel, mas com dezenas de outras famílias que vinham buscar ajuda. O centro funcionaria com um conceito revolucionário: atendimento gratuito para famílias de baixa renda e uma contribuição simbólica das famílias mais abastadas, não para pagar pelos serviços, mas para valorizar o conhecimento que receberiam. Rosalina ficou inicialmente intimidada com a responsabilidade. Seu Eduardo, não sei se estou preparada para ensinar tanta gente. Sou apenas uma mãe que fez o que pôde com seus filhos. Exatamente por isso que a senhora é a pessoa certa, respondeu Eduardo. A senhora tem algo que nenhum diploma pode ensinar: sabedoria verdadeira. Seus 6 filhos são adultos bem-sucedidos e felizes. Seus 12 netos a adoram. Miguel se transformou completamente sob seus cuidados. Se isso não é qualificação, não sei o que é.
O centro foi inaugurado 6 meses depois em um espaço cedido gratuitamente por Eduardo, mas projetado inteiramente seguindo as orientações de Rosalina. Nada de equipamentos sofisticados ou decoração luxuosa. Salas amplas com luz natural, cadeiras confortáveis dispostas em círculo, um pequeno jardim onde as crianças maiores poderiam brincar, e uma cozinha simples onde Rosalina ensinaria a preparar papinhas caseiras saudáveis. O primeiro curso oferecido foi Compreendendo o Choro do Bebê, onde Rosalina ensinava pais a distinguir entre diferentes tipos de choro e como responder a cada um. O segundo foi Canções e Técnicas de Relaxamento, onde ela compartilhava as antigas canções de ninar de sua família e demonstrava massagens simples para acalmar bebês agitados. A procura foi imediata e surpreendente. Famílias de todos os níveis sociais se inscreveram nos cursos. Médicos começaram a encaminhar pacientes para o centro. Enfermeiras especializadas em pediatria vinham aprender as técnicas de Rosalina para aplicar em hospitais. É incrível, comentou Dr. Fernandes, pediatra renomado que inicialmente havia sido cético sobre os métodos de Rosalina. Ela consegue explicar em termos simples coisas que levamos anos para entender na faculdade de medicina. E o mais impressionante, funciona. O centro rapidamente se tornou referência na cidade, com fila de espera para participar dos workshops. Mas o que mais orgulhava Eduardo era ver como Rosalina havia florescido naquele ambiente, compartilhando sua sabedoria com confiança e alegria, finalmente sendo reconhecida pelo tesouro humano que sempre foi. 2 anos após aquela manhã transformadora quando Rosalina acalmou Miguel pela primeira vez, a vida de todos os envolvidos havia mudado de forma irreversível. Miguel, agora com 2 anos e meio, era uma criança radiante, curiosa e carinhosa, que corria pelos jardins da mansão chamando Vovó Rosa. Vovó Rosa. Sempre que via Rosalina chegando para trabalhar, ela havia se tornado genuinamente parte da família, não apenas como funcionária, mas como uma segunda avó para Miguel. O Centro Rosalina de Cuidados Infantis havia se expandido para 3 unidades em diferentes bairros da cidade, atendendo mais de 200 famílias por mês. Rosalina havia treinado uma equipe de 15 pessoas, todas mães experientes da comunidade, que aplicavam seus métodos com o mesmo carinho e eficiência. O modelo era tão bem sucedido que outras cidades começaram a procurar Eduardo para replicar o conceito. Eduardo organizou uma festa especial para comemorar o 2º aniversário do Milagre do Miguel, como ele chamava aquele momento em que Rosalina primeira vez acalmou seu filho. A festa foi diferente de qualquer evento que ele já havia organizado. Simples, calorosa, focada nas pessoas e nos relacionamentos que realmente importavam. Estavam presentes todos os 6 filhos de Rosalina com suas famílias, os 12 netos que Miguel considerava seus irmãos mais velhos, além de dezenas de famílias que haviam sido ajudadas pelo centro. Não havia decoração luxuosa nem comida sofisticada. Rosalina havia feito questão de preparar pessoalmente alguns pratos tradicionais, e a festa aconteceu no jardim da mansão, sob as árvores que ela própria havia ajudado a plantar anos atrás. Há 2 anos, começou Eduardo em seu discurso, com Miguel adormecido no colo de Rosalina, eu me considerava um homem bem-sucedido. Tinha dinheiro, negócios prósperos, tudo que a sociedade considera importante. Mas quando meu filho começou a chorar e nada que eu podia comprar conseguia ajudá-lo, descobri quão perdido eu estava. Ele fez uma pausa, olhando carinhosamente para Rosalina. Foi quando a pessoa que eu menos esperava, alguém que estava na minha vida há 10 anos mas que eu nunca tinha realmente visto, me ensinou as lições mais importantes sobre o que realmente importa na vida. Eduardo anunciou então sua maior surpresa. Estava estabelecendo um fundo permanente de 10 milhões de reais para garantir o funcionamento eterno do Centro Rosalina, além de criar uma fundação que levaria os métodos dela para outras cidades do país. Mais importante ainda, Rosalina estava sendo registrada oficialmente como sócia minoritária da rede de supermercados, garantindo sua segurança financeira e de sua família para sempre. Rosalina, com lágrimas nos olhos e Miguel dormindo tranquilamente em seus braços, levantou-se para responder. Seu Eduardo, Dona Mariana, quando cheguei naquela manhã e vi o senhor desesperado com Miguel nos braços, só fiz o que meu coração de mãe mandou. Nunca imaginei que um gesto tão simples pudesse mudar tantas vidas. Ela olhou ao redor, vendo todas as famílias reunidas, algumas ricas, outras pobres, todas unidas pela experiência comum de amar e cuidar de seus filhos. Vocês me deram muito mais do que eu dei a vocês. Me deram propósito, me deram a chance de ver que minha experiência de vida tem valor, que as canções da minha avó podem continuar acalmando bebês de uma nova geração.
Miguel se mexeu ligeiramente em seus braços, e instintivamente Rosalina começou a cantarolar baixinho a mesma canção de ninar que havia usado naquele primeiro dia mágico. Várias outras mães presentes reconheceram a melodia, haviam aprendido com ela nos cursos do centro, e começaram a cantarolar junto, criando um coro suave que parecia envolver toda a festa com uma sensação de paz e amor. A verdadeira riqueza, continuou Eduardo, observando a cena emocionado, não está nas coisas que possuímos, mas nas pessoas que tocam nossos corações e transformam nossas vidas. Rosalina me ensinou que às vezes a pessoa mais importante está bem na nossa frente, mas precisamos ter humildade para vê-la. Mariana se aproximou e abraçou Rosalina carinhosamente. Você salvou nossa família, Rosa. E não apenas nossa família, salvou centenas de famílias que estavam passando pelo mesmo desespero que passamos. Enquanto a festa continuava, com crianças brincando no jardim e adultos compartilhando histórias e experiências, Eduardo refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente. Seus negócios continuavam prósperos, mas agora ele sabia que o verdadeiro sucesso não se media apenas em números financeiros. Miguel acordou nos braços de Rosalina e, ao ver todas as pessoas ao redor, deu um sorriso radiante que derreteu todos os corações presentes. Ele estendeu os bracinhos para o pai, que o pegou com infinita ternura. Papai ama você, Miguel, sussurrou Eduardo. E papai ama a vovó Rosa também, que nos ensinou que o amor verdadeiro não tem preço. Rosalina sorriu, observando o homem que um dia foi apenas seu patrão e agora era parte de sua família expandida. O bebê que um dia chorava inconsolavelmente estava agora rindo e brincando, cercado por dezenas de pessoas que o amavam. E ela, a simples faxineira que quase ninguém notava, havia se tornado o coração pulsante de uma comunidade de famílias unidas pelo amor e pelo cuidado mútuo. Naquela tarde ensolarada, enquanto observava Miguel brincar com seus irmãos adotivos no jardim que ela conhecia tão bem, Rosalina soube que havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida. Provar que às vezes, a pessoa mais improvável é exatamente quem pode trazer o milagre que precisamos. A história de como uma simples funcionária doméstica salvou uma família rica e depois transformou toda uma comunidade se espalharia por anos, inspirando outros a olharem além das aparências e reconhecerem a sabedoria que pode estar escondida nos lugares mais inesperados. Anos depois, quando jornalistas perguntavam a Eduardo qual havia sido o momento mais importante de sua vida empresarial, ele sempre respondia sem hesitar: o dia em que parei de ver minha funcionária como invisível e comecei a vê-la como a professora que ela sempre foi. O Centro Rosalina se expandiu para 15 cidades, ajudando mais de 10.000 famílias anualmente. Miguel, agora aos 5 anos, ainda corria todas as tardes para os braços de vovó Rosa, que o ensinava as mesmas canções que sua bisavó havia cantado gerações atrás. Na parede principal do escritório de Eduardo, onde antes ficavam diplomas e prêmios empresariais, agora havia uma foto simples: ele, Mariana e Miguel nos braços de Rosalina, todos sorrindo no jardim da mansão. Abaixo da foto, uma placa dourada com uma frase que resumia tudo: a sabedoria não tem classe social, mas tem preço inestimável. E assim, a mulher que um dia foi apenas uma faxineira invisível se tornou a matriarca de uma grande família expandida, provando que às vezes a pessoa mais improvável é exatamente quem pode trazer o milagre que precisamos. Miguel cresceria sabendo que o amor verdadeiro não se compra, se conquista através da dedicação e do cuidado genuíno de quem realmente se importa.